Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Amém? 1 Samuel, capítulo 15, a desobediência de Saul e sua rejeição. Nós aprendemos muito com Saul. Amém? Vamos ver mais um capítulo da vida dele. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Ameleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Ameleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim. 200.000 homens de pé, 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Ameleque, pôs emboscadas nos vales, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele, que chegou a Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gigal. Vendo, pois, Samuel a Saul, este lhe perguntou. Este lhe disse: Bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugidos de bois que ouço? Respondeu Saul: De Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequena aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes no despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo as ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel respondeu: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras,
porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para aí, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Disse Samuel: Traz-me Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: Certamente, já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gigal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Eita, que texto forte. É interessante isso aqui, porque diante da obediência de Saul, o reino dele não vai, o reinado dele não vai se acabar agora. Amém? Ele vai perder o trono, Deus vai rejeitá-lo, porque ele foi desobediente à palavra do Senhor. Amém? Existia uma ordem aqui, existia algo que precisava ser feito, uma justiça, porque Ameleque e os amalequitas, eles, quando o povo de Deus saiu do Egito e pediram passagem, eles não deixaram passar. Antes, como diz aqui o texto, diz assim, versículo 33, assim como tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gigal. Então, a Agag, que era como se fosse um título, né? Como Faraó, como César, Agag era o título dado aos reis amalequitas. Então, nós vemos aqui que a ordem de Deus era para que Saul fosse com os israelitas e cumprisse a sua palavra, né? O tempo passou, mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela se cumpre. E era para que ele fosse obediente totalmente para executar juízo contra os amalequitas. Amém? Destruí-lo totalmente, como diz o verso 3, e a tudo que tiver, nada lhe poupes, né? Vai morrer homem, vai morrer mulher, vai morrer criança. Mas pastor, por que o Senhor ordenou isso? Ele não é amor? É, mas Deus também é justiça. Amém? E nessa época aqui, irmãos, nós não compreendemos hoje porque foi dada essa ordem. Mas nessa época aqui eles eram extremamente brutais, eles eram extremamente bárbaros. Este povo não honrava a Deus, este povo não servia a Deus, assim como na época de Noé. A palavra de Deus foi pregada, mas somente Noé e mais 7 almas foram salvas. 8 pessoas de toda a humanidade foram salvas porque entraram na arca. Amém? Aqui o povo de Deus tinha pedido passagem e sofreram muito, muitos foram mortos. Às vezes, o juízo demora a acontecer, e isso não quer dizer que Deus se esqueceu. Nós precisamos atentar para isso, para sermos obedientes. Olha o que é que Saul via, versículo 18. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual me enviou.
Será se ele deu ouvidos mesmo? Será se ele cumpriu o que foi dito no verso 2, no verso 3? Não, irmãos, ele não cumpriu. Ele não obedeceu. Aos olhos dele, ele tinha obedecido. Mas a verdade é que ele foi desobediente. Ele poupou Agag, o rei dos amalequitas. Ele poupou o melhor das ovelhas, o melhor do gado. E Samuel vai falar com ele que Deus não tem interesse em ofertas de tolo. Deus não tem interesses em holocaustos. Deus tem interesse em que se obedeça a sua palavra. E aqui nós vemos os princípios fundamentais para a fé. Creia nos resultados da obediência. O que praticamos oferece evidência da nossa fé. Fé não é meramente uma afirmação dogmática. Não é algo que você fala, mas você não faz. A fé gera ação. A fé produz obediência. E por meio da vitória, torna-se frutífera. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Esteja pronto para obedecer à palavra do Senhor. Saiba que Deus continua a falar somente com aqueles que fazem o que Ele diz. Compreenda que a obediência incompleta é o mesmo que desobediência. Obedeça plenamente ao Senhor e não se afaste dele. Não substitua a obediência à palavra de Deus por religião. Saiba que desobediência e rebelião são como bruxaria aos olhos de Deus. Entenda que ouvir a palavra de Deus e não praticá-la, ou seja, obedecer, é mesmo que rejeitá-la. Que coisa séria. Não tenha medo de oposição, mesmo quando pareça forte e difícil de ser suportada. Esteja seguro de que Deus pode usar até os seus poucos recursos, quando acompanhados por uma grande fé, para vencer qualquer obstáculo que você enfrente. Que lição nós aprendemos aqui nesse capítulo? Que você possa ler e meditar. Hoje à noite, quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Nós teremos nossa casa de oração e nossa escola bíblica. Você que não mora em Campina Grande pode participar pelas redes sociais. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.